Olá, mãe. Olá, pai. E aí, como lidar com questões de que quando você não concorda com a atuação do professor em sala de aula ou alguma atitude que o professor teve com seu filho? Eu quero dizer para você que isso é algo muito sério e você tem que ter muito tato para lidar com isso. Uma das coisas é, por mais que você não concorde, você não pode dizer isso a seu filho. Porque a partir do momento que você diz a ele, né, ou faz esse debate com o pai ou com quem seja na frente dele sobre a atuação do professor, você está tirando a autoridade do professor na sala de aula. E isso eu vou dizer para você, não é bom. Né? Eu vou dizer ainda uma outra coisa, isso com relação a seu filho estar na escola pública ou na escola particular, isso é muito importante. Se você diz que o professor está errado e o seu filho ouve isso, ele não vai achar que o professor estava errado naquela atitude, ele vai achar que o professor está errado em todas as atitudes. E se ele está errado, então não precisa concordar com ele. E é onde a gente está vendo hoje um desrespeito muito grande à questão da hierarquia do professor na escola. Que daí pode estar começando numa outra coisa, que é não respeitar a sua hierarquia em casa também. Você vai dizer assim, mas você vai vir com essa história de hierarquia que não é importante. Não, eu estou dizendo que assim, eu não estou dizendo de um autoritarismo, mas eu estou dizendo de autoridade e de você realmente ser, né, brincando aqui, você tem uma patente maior que a do seu filho, né, mas não é muito importante que isso seja respeitado, porque se o seu filho não concordou, ou se o professor fez algo de errado que você também não concordou, o certo é você vai lá, conversa com a direção da escola, conversa com o professor para saber o porquê daquela atitude. O que levou ele até aquela atitude? Porque às vezes a visão que a criança tem, que o jovem traz do acontecimento de sala de aula pode estar distorcido ou ele pode não estar te dizendo tudo o que aconteceu. Eu já vi questões que os meus filhos trouxeram da escola, dizem assim, o professor estava errado. E aí eu fui perguntando por que ele achava que o professor estava errado, e nós fomos conversando, e daí eu fui colocando algumas outras coisas, e no final das contas, ele chegou e disse assim, o professor estava certo. Por quê? A gente já foi aluno, e aluno é folgado o tempo todo. E quanto mais ele puder não fazer, deixar para depois, ele vai fazer, é do aluno. Né? Se nós que somos adultos, quando sentamos numa carteira de escola, a gente é capaz de fazer isso. Né? Vamos pensar, isso é inerente ao aluno. Então, tomar esse cuidado de não fazer essa discussão na frente das crianças ou dos jovens com relação às atitudes do professor. E se realmente há algum problema, que você vá à direção da escola, que você vá conversar com o professor para entender melhor a situação. E não chega lá também achando que você está certo. Quando você chegar, já certa que o professor está errado, porque daí você não vai ter um diálogo, você vai ter uma discussão e isso não agrega nada a ninguém, nem vai ajudar com que o professor melhore ou com a escola melhore. Porque assim, não é chegando dizendo o professor está errado. Você está indo lá dizendo que o professor é errado, que daí é como se ele fosse todo errado. Você está dizendo de um determinado fato e de uma determinada ação, e essa ação não pode fazer com que essa única ação possa ser todo o professor. Não é. É uma ação, é um ato que ele teve e é só aquele ato que você está falando. Isso não é o professor inteiro ou a vida dele inteira. Entendeu? Então, vamos lá, gente, vamos começar a perguntar. Estou aguardando as perguntas, quais são suas dúvidas, do que vocês querem que eu grave os vídeos. Estou aqui e estou contando com vocês. Então, lá no YouTube, no Filosofia e Educação, vocês vão encontrar todos os vídeos que eu estou gravando. Beijo para todos!